Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Chegamos finalmente à sexta rodada, a última rodada do match, do rematch entre o Kasparov e o IBM Deep Blue. O Kasparov ganhou do Deep Blue o match em 1996 e agora a gente está em 1997. A IBM dobrou a capacidade aí do Deep Blue. Tivemos uma primeira partida onde o Kasparov venceu. A segunda partida, o Deep Blue venceu de uma forma polêmica, e aí tivemos uma situação onde o Kasparov possivelmente abalado, ali ele desconfiando, né, de que o Deep Blue pudesse ter um ser humano por trás, que pudessem existir grandes mestres reprogramando, que a IBM pudesse estar reprogramando o Deep Blue a cada match, que poderia ter comunicação com o grande mestre, enfim. O Kasparov começou aí a desconfiar de uma interferência humana. Tivemos uma terceira, quarta e quinta rodadas onde houve empates, né? As partidas terminaram empatadas. Então a gente está com 2,5 e 2,5 para cada um. E essa é a sexta rodada que poderá então definir o match de 1997. Vamos dar uma olhada nessa partida então. O Kasparov está de negras, e o Deep Blue abre aqui com E4, peão do rei. C6 pelo Kasparov. Mais uma vez indo para Caro-Kann, D4. Na última vez que o Kasparov jogou de pretas, ele veio com o lance D6. E agora ele vai para a linha principal, D5, a linha principal aí da Caro-Kann. Cavalo C3, D toma E4, cavalo toma E4, cavalo D7, até aqui tudo normal. E o Deep Blue escolhe uma linha mais rara aqui com cavalo G5. Provavelmente nessa hora o Kasparov já começou a se confundir um pouco, apesar de que o Kasparov é um profundo conhecedor dessa posição. Ele mesmo já jogou algumas vezes essa variante aí de brancas. Ele continuou aqui então com o cavalo de G em F6. Aqui não é muito bom, né? Jogar o lance H6, essa abertura já é cheia de armadilhas. As brancas podem jogar aqui o lance cavalo em E6, uma posição bastante perigosa, atacando a dama. As pretas não podem capturar, senão dama H5 cheque, e depois de G6, dama toma G6 seria checkmate, né? Um checkmate aí em 8 lances, né? Então, depois aqui de cavalo G5, o Kasparov não veio com H6 e jogou então cavalo de G em F6. A partida continuou com bispo D3, desenvolvendo o bispo, E6 aqui pelo Kasparov, cavalo de 1 em F3, e aqui nessa posição as coisas já começam a se complicar, aqui a questão já começa a ficar polêmica. O Kasparov, ele tentou fazer um lance anti-computador, o lance aqui H6, né? Por que eu falo que esse é um lance anti-computador? Essa posição ainda é teórica, é muito conhecida, e as brancas, em algumas linhas, depois de H6, têm a possibilidade de sacrificar aqui o cavalo em E6. No entanto, esse é um lance bem humano, bem assim... por que eu digo que esse é um lance humano, né, e teórico? Porque a compensação que vem depois desse sacrifício de cavalo toma em E6 é uma compensação de longuíssimo prazo, né, um sacrifício posicional muito difícil de ser compreendido, né, e principalmente aí, tudo bem que a máquina calcula 200 milhões de jogadas por segundo, mas a gente está falando de um sacrifício posicional de longuíssimo prazo, né? A gente tem visto sacrifícios como esse apenas com a tecnologia de hoje, com o AlphaZero, que se utiliza de inteligência artificial, é uma outra tecnologia, e a gente vê uns lances como esse, dignos de Mikhail Tal, e jogadores, enfim, dignos de um estilo humano de jogo, né? E aqui, então, Kasparov jogou esse lance H6, acreditando que provavelmente esse cavalo teria que voltar para E4 e perder um tempo, então, e que ele poderia ficar muito bem na posição e ganhar a iniciativa. Então ele faz o lance H6, mas não se sabe, né? Aqui provavelmente o IBM Deep Blue ainda estava no livro, estava jogando pelo livro de aberturas, e devia estar guardado lá no livro o lance teórico cavalo toma em E6, que realmente hoje, com os grandes computadores, com o Stockfish, é o lance realmente recomendado da posição, e as brancas ficam melhores nessa posição. O Kasparov aqui tomou um choque, realmente ele não esperava esse lance, e aqui já ele começou a ficar abalado na partida, começou mais uma vez a desconfiar de que havia sido programado, o Deep Blue poderia ter sido programado, de que haveria grandes mestres por trás, interferência humana. Aqui mais uma vez veio à tona toda aquela polêmica. O Kasparov já ficou desconcertado, o melhor que ele teria a fazer realmente é capturar o cavalo aqui nessa posição.
não foi o que ele jogou. Aqui nessa variante poderia seguir com bispo G6, rei E7, bispo F4. A gente vê que as brancas não têm uma compensação direta pelo sacrifício. Dama A5 cheque, por exemplo, C3, rei D8, uma possível continuação, tá, gente? Roque, só para ilustrar. Cavalo aqui em D5, atacando o bispo de F4. Bispo G3, cavalo E7, atacando o bispo de G6. Bispo C2, dama em H5, torre E1, cavalo em F6, C4, rei E8, torre E5, G5. E aqui a gente vê já, só para ilustrar, realmente eu passei alguns lances calculados aqui pelo computador, dama D2. Só para ilustrar realmente por que as brancas fazem esse sacrifício, a gente vê que, apesar do material a menos, aqui as brancas têm uma posição excelente, as pretas estão meio perdidas aí com o rei no centro do tabuleiro, as torres não jogam, o bispo não está jogando, e as brancas já têm uma atividade muito maior e muitas ameaças na posição, e essa posição é avaliada aí como melhor para as brancas pelos computadores atuais, tá bom? Mas a gente vê que realmente, olha, se passaram aqui, o sacrifício foi feito no lance 8, esse seria o lance 18, ou seja, mais de 10 lances depois, e ainda assim não está claro como é que as brancas vão transformar uma posição dessa numa vantagem vitoriosa, né? Então realmente é de se surpreender o lance cavalo toma em E6, o Kasparov ficou desconcertado, seguiu com dama em E7, e a partida continuou com roque. Agora sim, F toma em E6, bispo G6, e mais uma vez, tá, gente, aqui, ó, né, só para... uma coisa que eu esqueci de falar, ao invés de H6, aqui o lance natural seria bispo D6, tá bom? Aí o que explica que Kasparov tentou jogar com H6 seria aquela questão lá do lance anti-computador, né? Mas então a partida seguiu dessa forma, e aí depois de F toma em E6, bispo G6 cheque, rei D8, bispo em F4, e aqui realmente é uma posição, se você for olhar, é muito difícil do Kasparov achar um plano aqui, né, o que fazer, o que jogar, com muita dificuldade realmente, você tem que achar algum lance. As máquinas atualmente recomendam o lance cavalo em H7, né? Como é que você vai encontrar que esse é o melhor lance da posição? Realmente é muito difícil. Aqui o Kasparov vai para um lance, faz sentido, né? Ele joga B5 na tentativa aí de abrir um pouco a posição, mas não é o melhor lance da posição, é um erro na verdade. E a partida continua com A4, bispo B7, torre E1, cavalo aqui em D5, bispo G3 simplesmente, e depois de rei C8, toma em B5. Então aqui o computador, né, o Deep Blue já está abrindo linhas. As pretas têm o rei aqui na coluna C, é muito difícil de você jogar dessa forma. O Kasparov jogou C, toma em B5, o rei está completamente aberto. As posições aqui, as peças das brancas estão muito atuantes. E aqui a coisa está feia para o nosso grande mestre Kasparov. Ele está com o psicológico abalado, não encontrou os melhores lances, não encontrou as melhores continuações. Dama D3 foi jogado. Bispo C6 defendendo aqui o peão de B5. Bispo aqui em F5, aproveitando a cravada aqui do peão. O Deep Blue está jogando de forma extremamente agressiva, se aproveitando realmente da superioridade posicional. E aqui não dá muito para você não capturar esse bispo, né? Se você jogar qualquer outro lance, as brancas vão começar a te esmagar realmente. O Kasparov vê pelo menos a possibilidade de tirar um pouco da iniciativa do Deep Blue, continuando com E toma em F5, e depois de torre toma em E7, bispo toma em E7. Mais uma vez, o Deep Blue joga de forma bastante ativa com o lance C4, esse é o lance 19. E aqui o Kasparov completamente atordoado, abandonou a partida no lance 19. Um drama para o xadrez mundial, uma situação realmente polêmica, dramática, muita gente acompanhando essa partida ao vivo. O Kasparov levantou da mesa igual um leão, né? Saiu esbravejando, saiu acusando realmente a IBM, apontando o dedo, acusando a IBM de ter se utilizado aí de grandes mestres, né, de ter programado a máquina partida após partida, por ter reprogramado a máquina várias vezes com o intuito de jogar especificamente contra o Kasparov e vencer do Kasparov. Muito polêmico realmente. O Kasparov pediu um rematch, pediu a revanche, não, nós vamos fazer outro match, tal. A IBM se recusou, fechou o projeto Deep Blue, queimou os computadores, e o projeto da Deep Blue foi encerrado, né? E a humanidade terminou com essa incógnita, né? Teria o ser humano sido superado, né, pela máquina e tudo mais? Não sabemos, né? Não dá para dizer. Agora uma conclusão minha, tá, pessoal?
não dá para dizer que a máquina foi melhor do que o ser humano nesse match. Primeiro que foram apenas 6 partidas. 6 partidas é muito pouco para você definir quem é melhor. Segundo que o Kasparov venceu a primeira partida, empatou 3 das partidas, perdeu uma e agora perdeu a segunda. Então isso mostra que o Kasparov estava na briga, conseguiu vencer inclusive. Então é cedo talvez para se tirar a conclusão de que a máquina teria superado o homem no xadrez, né? Mas a gente sabe que dali para frente a tecnologia não parou mais de evoluir. E eu acho que a conclusão mais bacana disso tudo, e que depois, com o tempo, a humanidade foi digerindo, né? É que não foi a máquina que venceu o homem. Isso é um absurdo, é o homem que criou a máquina, né? Então, não existe isso. Se a máquina está vencendo do homem, é o homem vencendo contra o homem mais uma vez, se utilizando de toda a sua inteligência para criar tecnologias e que possam superar até o raciocínio humano, mas não deixa de ser o homem por trás, o homem por trás da máquina, né? Agora, existe, claro, um aspecto evolutivo até, por que não? Né, se você for pensar na biologia do ser humano, o ser humano não é o animal mais bem preparado para viver no mundo. Se você pegar o nosso equilíbrio e comparar com o equilíbrio de um macaco, se você pegar a nossa velocidade e comparar com a velocidade de uma onça, de um leão, a nossa força física e tudo mais, nós somos animais frágeis perante a natureza. E o que nos deu sempre a condição de seres dominantes na face da Terra foi a nossa inteligência, a nossa capacidade de usar o nosso cérebro a nosso favor e de forma inteligente dominar todos os outros seres do planeta Terra. E assusta muito, provavelmente, o ser humano quando uma máquina, de repente, mostra entre aspas, um intelecto maior do que o ser humano. A humanidade pode se sentir ameaçada, né? Todo esse tema voltou recentemente com a inteligência artificial, máquinas que aprendem sozinha, e mais uma vez então, agora aí, em pleno 2018, a humanidade se deparou com esses temas novamente, e muito tem se debatido sobre isso. Mas é interessante, o fato é que esse match de 1997 se encerrou com a vitória do Deep Blue, então 2 vitórias, 1 derrota e 3 empates, 3,5 a 2,5 então para o Deep Blue, vencendo então, e a gente não teve mais um match tão importante a nível mundial aí de um ser humano contra uma máquina, ficando então encerrado esse assunto, né? Espero que vocês tenham gostado. Claro que esse assunto tem muitas polêmicas, tem muitas perguntas e poucas respostas, né? Mas ele leva a reflexões interessantes, a debates interessantes. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez aí, muito obrigado aí pela audiência de vocês. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima. Valeu!